Paz, boa tarde! Estamos aqui novamente, agora para dar continuidade à explicação da palavra de manhã, a qual foi a oração da manhã que eu iniciei com o capítulo 1 de Tito, que é uma nova série. E agora eu vou ler com você e vou, de alguma forma, explicar o que a palavra de Deus diz. Oi, Rafa, oi, Nai, sejam bem-vindos. Ninha, seja bem-vinda. Não esqueçam de enviar aí o aviãozinho. Deixa eu escrever aqui também o comentário que o Papai do Céu me pediu e eu toda vez esqueço. Deixa eu escrever aqui, que é a questão do semear no ministério, né? Toda vez eu esqueço e aí eu vou me lembrar só no final. Não é esse. Espera aí só um pouquinho. Vão entrando. Não esqueçam de encaminhar o aviãozinho para mais pessoas terem acesso à live. E de alguma forma plantarmos aí a semente de Deus, não é assim? Plantar a semente da palavra de Deus. Bom, eu já orei pela manhã, a gente está iniciando essa nova série de título, é um livro pequeno, são 3 capítulos, mas de extrema profundidade e comprometimento, e eu gostaria de orar agora com você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor venha me conduzir na luz da Tua palavra, através da autoridade daquilo que já está escrito, em plena obediência, para buscarmos esclarecimentos e aplicar aquilo que está sendo dito às nossas vidas, em nome de Jesus. Meu amigo Espírito Santo, eu me rendo aqui, em plena dependência de Ti, e tudo que saia da minha boca seja com autoridade e poder, como uma flecha rumo ao alvo, ao coração de quem ouve. Assim eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de ler aqui para você já. Eu, Paulo, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Eu, Paulo, sou escravo de Deus e agente de Cristo para a promoção da fé entre o povo escolhido de Deus, apresentando a mensagem de maneira precisa e explicando como viver de acordo com ela. Então, aqui o próprio apóstolo Paulo já está colocando que ele escreveu essa carta para que de fato vivamos e aplicamos essa verdade na nossa vida. Meu propósito é promover a esperança, apontando o caminho para a vida sem fim, que seria a eternidade. Essa é a vida que Deus prometeu há muito tempo e Ele não quebra suas promessas. Quando chegou o tempo, ele trouxe a verdade a público. Fui encarregado de proclamar a mensagem por ordem do nosso Salvador, o próprio Deus. Prezado Tito, filho legítimo na fé, receba tudo que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Salvador, concede a você. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo a Tito todas as instruções que o próprio Jesus, o Salvador, Deus havia ali dado para Paulo para aplicação nas nossas vidas. Isso há 2000 anos atrás e agora também. Daí ele fala uma boa compreensão da mensagem, ou seja, aqui é a vida que o Senhor pediu para que tivéssemos mediante ao chamado e o propósito daquilo que Ele tem nas nossas vidas. Deixei você em Creta, aqui para Tito, né? Para que terminasse o trabalho que comecei. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele já havia começado o trabalho e aqui ele está dando continuidade através dessa carta para Tito.
Nomeei líderes em cada cidade de acordo com minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte: este homem tem boa reputação? Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo ele estava dando a Tito o formato dentro do que era o que ele recebeu de Jesus para você se tornar um líder, para você se tornar ali alguém de influência na vida de outro, falando em nome de Jesus. Então aqui ele fala: esse homem, ele tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Ficam longe de confusão? É importante que um líder da igreja responsável pelos assuntos na casa de Deus seja visto não como controlador e de pavio curto, nem como beberrão, valentão ou ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem, ou seja, da palavra de Deus, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo de Deus ao conhecimento ou para calar os que fizerem oposição. Ou seja, aqui ele está dizendo que um líder, ele deve ter uma boa reputação, ele tem que ser fiel à esposa, ou seja, um homem de uma mulher só, né? O casamento ali, até que a morte o separe. Que seus filhos sejam cristãos e respeitadores. Fiquem longe de confusão, não seja dado a beber, né? A beber demais. Não seja beberrão, valentão ou ambicioso com as coisas desse mundo. Mas deve ser de fato um homem hospitaleiro, que é uma pessoa que recebe bem, prestativo, saber se doar para o que é necessário dentro do propósito de Deus, sábio, né? Usar a sabedoria que Deus nos diz, um homem justo, um homem respeitador, que tenha domínio próprio, ou seja, que tenha domínio ali diante das suas ações, dominando tudo aquilo que antes o dominava, né? A boa compreensão da mensagem, ou seja, ele tem que ter o discernimento da palavra de Deus para poder ensinar e confrontar aqueles que não andavam de acordo com a palavra. Aqui ele continua: há muitos rebeldes por aí, com discurso confuso, ilusório e nocivo. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores, ou seja, ouviram falar da verdade, conhece a verdade, mas não aplica a verdade na sua vida. Ou seja, aqui está dizendo rebeldes. Por quê? Porque eles trazem um discurso confuso, ilusório e nocivo. Então, é aquela pessoa religiosa demais, é aquela pessoa que não tem coerência da palavra, né? Fala uma vez, diz outra coisa, não tem ali a autoridade, né, dada por Deus, e é ilusão, né? E aí a gente vê isso dentro de outras religiões também, que vem trazendo um ensino que não é verdadeiro da palavra, trazendo confusão à mente das pessoas. Então aqui ele está dizendo, são as piores pessoas. Elas precisam ser silenciadas. Estão perturbando famílias inteiras com seu ensinamento. E tudo por causa de dinheiro. Um dos profetas deles se expressou muito bem quando disse: os cretenses são mentirosos desde o ventre materno, cães que uvam e ventres preguiçosos. Ou seja, essa carta estava sendo direcionada ali ao povo de Creta, né? E aqui eles estavam dizendo que eles eram esse tipo de pessoa. Só que Jesus vem o quê? Para confrontar isso e transformar a vida deles e hoje a nossa vida.
Aí o apóstolo Paulo continua dizendo a Tito: ele sem dúvida falou a verdade, não deixe passar em branco. Faça-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas para que possam recuperar uma fé robusta. Ou seja, às vezes trazem tanto peso, não pode isso, não pode aquilo, não vista isso, não maquei, né? Eu mesma cresci num regime onde era imposto e não explicado, né? Que nem, por exemplo, hoje eu vi uma menina que ela era de balada e bebia muito e via muitas pessoas entrarem em coma alcoólico, né? Eu não posso dizer que eu tenho experiência nessa área porque de fato eu não bebo, né? E quando eu estava no mundo que eu bebia, meu Deus do céu, era bebericar. Então eu não sei te dizer o que é ficar embriagado ou não ter domínio sobre isso. Eu louvo a Deus que isso não foi algo que me consumiu enquanto eu não tinha Jesus. Eu não bebia, né? Literalmente assim, de perder o controle nem nada. O máximo bebericar ali algo e experimentar e não gostar, né? Então eu louvo a Deus porque o Senhor me deu esse domínio em relação à bebida antes mesmo, né, dele me resgatar novamente. Então aqui ele está dizendo que de alguma forma eles implicam isso, né? Então essa menina dizia o seguinte: por que eu parei radicalmente com a bebida? Porque eu sei que é algo que eu já vivenciei, eu já experimentei uma ressaca, eu sei o que é viver daquela forma. E hoje eu sou livre para beber com moderação, mas ainda assim eu escolho ser zero álcool. Eu tenho amigas assim que também bebiam e decidiram, a partir do momento que conheceram a Jesus, realmente eliminar o álcool da sua vida. Então, a Bíblia diz para você beber com moderação, mas aos líderes, né, de alguma forma, eu acho que tem um peso maior aí quando fala dos beberrões. Então, aqui ele está dizendo sobre regras judaicas, né? Então, se você for ver dentro das regras do judaísmo, eles têm mais de 600 regras de cumprimento dentro da lei, né? De 10 mandamentos, eles colocaram aí mais 600 e poucas embutidas e eles devem seguir isso. E aqui está dizendo que não são as regras judaicas que vão nos salvar, pelo contrário, é a verdade de Jesus, é o andar coerente com ele, é o andar em obediência, é o andar buscando o Pai e a sua caminhada dentro da sua integridade. Claro, né, na maioria das igrejas aí, quando você volta para Jesus ou conhece Jesus, há aí uma certa instrução, né, para que, se você tem esse vício, é óbvio que o ideal seria parar, né, até você realmente ter aí o domínio, que é um fruto do Espírito. Mas aqui eles estavam impondo regras demais, né, judaicas, e o povo estava se perdendo nisso, né? E aí ele fala assim, o que é importante aqui? Que para a recuperação da fé tem que ser dita a verdade de Jesus, aquilo que está escrito somente na Bíblia. E aí ele fala, tudo que é puro para quem tem a mente pura, nada é puro para o descrente de mente suja. Eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação. Dizem que conhecem Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis. Então, a vida de um líder, né, desde aqueles primórdios, ela tinha que ser uma vida correta, né? E ele tinha que ter esse coração puro e não maliciar todas as coisas, né? Porque ele fala assim, ó, tudo é puro para quem tem a mente pura. Ou seja, se eu tenho a mente pura, eu não vou maliciar em relação a alguma coisa em relação a você. Aqui ele está dizendo assim, que o descrente, ele tem a mente suja, ou seja, ele tem uma mente maliciosa, ele vê além daquilo que é a verdade, porque ele não tem pureza no olhar dele,
né? E aí eles falam que são bajuladores, desobedientes e inúteis, e que as pegadas deles são de lama e os seus pensamentos e as suas ações são coerentes à impureza. Então aqui que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito: olha, o verdadeiro líder, ele tem que ter um coração puro, ele tem que ter uma mente pura, ele não, e as ações dele têm que ser correspondidas em relação à pureza, né? Então quando ele fala aqui para ele ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio, compreensão boa da palavra, significa que ele vai estar envolvido com as coisas do alto, né? Porque se você anda muito tempo com a pessoa murmuradora, você acaba sendo murmurador. Então, de alguma forma, aqui ele precisava andar muito mais com Deus, né? Estando ali firmado na palavra e andando com pessoas que ele não saísse desse ambiente de pureza, né? Que a gente sabe que, na verdade, a palavra de Deus, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente aplica ela na nossa vida, as nossas ações vão sendo correspondentes à palavra. Então, é importante que um líder, um verdadeiro líder, seja um homem respeitado, um homem honrado, um homem de caráter segundo o caráter de Jesus, que de alguma forma tenha o domínio próprio, né? Seja um homem respeitador. E aí, aqui ele dá regras de acordo com a palavra mediante o que Jesus entregou a Paulo. Então, Paulo não está passando o que ele acha da cabeça dele, ele está passando o que ele recebeu aqui de Jesus, recebeu da palavra de Deus. Então, é importante que você, líder, seja apóstolo, seja pastor, seja presbítero, seja evangelista, né, seja mestre, né, você que é líder de uma igreja e tem algum tipo de liderança dentro da igreja, é essa vida que você tem que ter. Seus filhos convertidos, que te respeitem, né? Você é um homem convertido, homem de uma mulher só, fiel à sua esposa, que tem uma boa reputação. Porque aquilo que você vai validar é o que você vive. Porque Jesus fazia isso. Porque Jesus, ele é um homem de autoridade, apesar de ser Deus também. Porque ele vivia de acordo com aquilo que ele falava. As ações de Jesus era a obediência plena ao que o Pai pedia a ele. Jesus não tinha vontade própria. Jesus sempre disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para obedecer o meu Pai. Né? Eu estou aqui para dar o alimento que vem do meu Pai. Em todo tempo, a vida de Jesus foi íntegra, correta. Por quê? Porque ele obedecia o Pai dele. E quanto mais você conhece, no caso de Jesus, ele sabia quem era o Pai dele, mais ele era parecido com o Pai. Então, Jesus é o próprio Pai encarnado, o próprio Deus. Então, a vida dele era correta. Ele era um homem puro, um homem de coração bondoso, um homem que estendia a mão às necessidades do outro. Ele tinha empatia com a dor do outro, né? Porque às vezes você vê e quantas pessoas hoje, inclusive aqui eles até falam que essas pessoas, elas faziam por dinheiro. E não é por dinheiro que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer porque é o que Jesus ensina. É o que Jesus ensina. Então, de alguma forma, a gente vê quantas pessoas se corrompendo aí, né? Por conta do dinheiro, perdendo o caráter, perdendo a comunhão com Deus, se perdendo em meio ao caminho por conta da ambição, por conta das coisas deste mundo. E a Bíblia diz para a gente juntar tesouro no céu e não na terra. Porque no céu a traça não come, ferrugem não come, não vai se acabar. É para a eternidade. Então aqui as nossas coisas são passageiras, mas a vida com Jesus é uma caminhada de afirmação e reafirmação
constante da mudança que Jesus faz na nossa vida, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de ver, na nossa forma de ouvir, em tudo. Tudo, ele está dizendo aqui. É importante você, líder, que você viva a vida como Cristo viveu. E aqui ele fala que é importante esse líder ter uma vida ilibada, uma vida sem mácula, uma vida sem defeito, no sentido de ser um exemplo para o outro. Então, claro que ninguém é perfeito, a gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a cair, mas a própria Bíblia diz, o homem que está em pé, cuide para que não caia. Então é importante a gente estarmos vigilantes o tempo todo, ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então é importante que a nossa caminhada como líder, a nossa caminhada com Jesus, seja de uma vida ilibada, onde as pessoas olhem e vejam verdadeiramente Jesus está naquela pessoa. Verdadeiramente aquela pessoa segue o que a palavra de Deus diz. Porque não é roupa que mostra a santidade, né? Não é você tá com a saia nos pés ou o cabelo lá nos pés, né? Porque muitas religiões, elas veem a santidade da pessoa através do externo. Mas aqui Jesus está dizendo assim, que a verdadeira obediência está nas suas ações. O verdadeiro caráter do cristão está no que ele é, nas ações dele, na forma de falar dele, na forma de ser conduzido, na forma de amar, né? Porque Jesus é amor, Deus é amor, e então essa pessoa ela tem que amar de uma forma respeitosa, dentro de um amor respeitoso ali para com os outros e ter uma vida santa. Então, se eu errava naquilo, eu arrumo isso, não erro mais. E aí assim por diante. Então, eu creio que esse capítulo 1 da série de Tito nos deixa com clareza o comportamento de líder que eu e você devemos ter. Não só a questão do líder, mas você como filho amado do Pai, né? Você como filho amado do Pai também deve seguir as normas para que olhem para vocês e vejam Jesus. Vejam Jesus. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, eu agradeço a Ti por essa palavra. Senhor, obrigada porque a instrução na Tua palavra para todas as pessoas, para aquele que é líder, para aquele que é pastor, apóstolo, bispo, evangelista, missionário, líder de qualquer área dentro da igreja, que tem que ter uma vida ilibada, uma vida santificada, uma vida isento do pecado, uma vida fazendo aquilo que é certo perante os teus olhos, porque Jesus, a gente não vive para o mundo, a gente vive para Ti, e quando vivemos para Ti, esse reflexo do viver para Ti, fazendo para Ti, tem que refletir nas nossas vidas, através de nós, para aquele que anseia caminhar contigo, para aquele que olhe para nós e veja o Senhor Jesus em nós, que as pessoas vejam, Pai, na minha vida, não a Tati, não o meu eu, mas vejam Jesus em mim, através de mim, para que minha vida seja, Pai, alinhada dentro do Teu querer, do Teu propósito, e cada um que aqui assiste essa live, ou que vai assistir essa live, caminhe dentro do que a Tua palavra diz, em amor, em obediência, em domínio próprio, em ser hospitaleiro e ter uma vida ilibada, de ter boa reputação, de ser uma pessoa sábia, de ser uma pessoa que ora, de ser uma pessoa que jejua, de ser uma pessoa que tem momentos contigo, tem um momento de devocional, de leitura da Tua palavra. Maravilhoso Deus, que possamos caminhar segundo aquilo que é o Teu propósito na vida de cada um de nós. Assim Te bendizemos, assim Te glorificamos e Te exaltamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, que cada um de vocês
possam aplicar todas essas verdades na sua vida e não entre em confusão, não seja dada a bebedice, mas sejam sábios, prestativos, justos, tendo domínio próprio e tendo aí uma vida ilibada diante do Senhor. Você que está em pé, cuide para não cair. Assim, contamos com a graça, com o livre-arbítrio que o Senhor nos deu, para sempre buscarmos andar conforme aquilo que Ele quer e não o nosso eu mesmo, o nosso eu próprio. Amém? Então que Deus te abençoe, não esquece de curtir, de compartilhar, deixei aqui meu Pix, se você quiser abençoar esse ministério, amém? E que Deus te abençoe 100 vezes mais, conforme aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Fique com Deus e até amanhã, na oração da manhã, eu estarei lendo o capítulo 2, né? E estarei ali orando sobre esse capítulo e à tarde, às 15, eu volto novamente e explico detalhado o capítulo 2 de Tito. A gente termina provavelmente, na quinta-feira a gente já termine Tito e a gente acaba com essa série, mas aplicando aí nas nossas vidas com sabedoria. Amém? Então, Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e encaminhar para as pessoas. Deus te abençoe.